Olá, eu sou Érica, professora e jornalista, e hoje eu vou falar sobre um famoso livro de uma jornalista americana chamada Pamela, que escreveu Crianças Francesas Não Fazem Manha. Será que crianças francesas não fazem mesmo manha? Claro que aqui é um título um pouco estereotipado. Não significa que nunca na vida uma criança francesa não vai fazer uma birra, uma manha. Vamos entender então o contexto aqui deste livro. Primeiro, não foi um livro sobre o qual eu pensei em falar aqui no canal, porque quem sou eu para dar palpites em educação de criança? Eu acho que cada pai, cada mãe, cada família estabelece o seu sistema de educação. Mas estamos num momento totalmente infância na família. A minha irmã recentemente teve gêmeos, então estou curtindo muito os meus sobrinhos e estamos no momento aí de discussões, de debates sobre filhos e crianças. E a minha irmã e o meu cunhado também estão lendo este livro e eu quis reler. Foi um livro que eu li já faz um tempinho. A minha edição é de 2012, foi mais ou menos quando eu adquiri o livro e eu estou relendo agora. E pensei em dividir algumas ideias deste livro, até porque eu estou vendo a correria que é a vida da minha irmã neste momento, então quem sabe eu possa ajudar algumas mães aí que não tenham tempo de ler o livro com os bebês pequenos, porque realmente os primeiros meses são de muita dedicação e tempo integral. Então, quem sabe eu possa compartilhar aqui algumas ideias conforme o pensamento aqui desta autora americana, a Pamela. A Pamela, ela se casou com um inglês e foi viver em Paris. Então, o que ele escreve aqui é muito contextualizado no contraste entre os sistemas franceses e americano. Então, essa questão da criança que não faz birra é em contraste a uma suposta educação mais americanizada em que as crianças encontrariam um espaço muito permissivo, onde elas pudessem fazer o que querem, comer na hora que querem, comer aquilo que gosta e não aquilo que é bom para a sua saúde, para o seu desenvolvimento. E aí a gente tem até algumas coisas que a gente sabe da cultura americana, que tem muito McDonald's, que tem problemas de obesidade, que tem uma certa permissividade em algumas coisas, em deixar as crianças se alimentarem conforme querem, coisas assim. Claro que não estamos aqui afirmando, nem a autora está, de que todo norte-americano é assim ou de que todo francês seja perfeito. Tem uma palavra que define muito bem o sistema educacional francês, que é a palavra cadre. Quadro, moldura, estrutura, tudo é estabelecido dentro de um cadre, ou seja, desde cedo as crianças aprendem a ter limites. Isso pode fazer parecer algo muito duro, severo, restrito, mas na verdade o cadre também tem como contrapartida a liberdade da criança. Porque se um cadre é estabelecido, dentro desse cadre há muita flexibilidade para que as liberdades sejam mantidas. Exemplo, a criança, ela pode brincar e espalhar brinquedos no tapete da sala, mas depois ela tem horário de guardar. Então, o cadre estabelece limites, mas também respeita as liberdades da criança. E essa questão, ela é filosoficamente forte na França. O respeito ao indivíduo implica tratá-lo como um ser humano desde que ele é criança. Você não passa a mão na cabeça, você não resolve problemas para outra pessoa, você confia na capacidade dela de resolver os seus próprios problemas, de tratar os seus próprios problemas. Outra palavra que é muito importante nesse sistema educacional francês é a palavra equilíbrio. Equilíbrio. Então, tudo é uma questão de equilíbrio.
equilíbrio. Esse cadre, esse espaço estruturado, ele também não é uma camisa de força. Coisas podem ser negociadas com sabedoria. Aliás, sempre se diz às crianças francesas para que elas sejam sages, que elas sejam sábias, que elas tenham sabedoria. E a Pamela, a autora norte-americana, ela vai percebendo nesses detalhes que fazem a diferença como funciona a educação francesa. Porque você dizer seja sage, seja sábio, é diferente de você dizer seja bonzinho, que parece que há sempre uma estrutura maniqueísta entre ser bom e ser mal. E quando você também fala em sabedoria, você não atribui uma pequena falha a uma característica total da criança, ou seja, porque ela comete uma bêtise, e aí outra palavrinha francesa que a autora gostou muito de aprender, a criança ela comete uma bêtise, uma pequena besteira, uma besteirinha, você não vai taxá-la, rotulá-la de uma criança má. Não, ela não foi sage, ela não foi sábia naquele momento. Não significa que ela seja uma criança má. Então, é muito importante entender e até não dar tanta importância para essas pequenas bêtises. O livro, ele trata assim dos mais variados aspectos sobre a educação das crianças. Ele parte de uma inquietação da própria autora de entender como que os franceses conseguiam manter as crianças, mais ou menos como mostra essa ilustração aqui, sentadas numa mesa de um restaurante enquanto os pais tomam café, comendo junto com os pais e não fazendo total bagunça, correndo pelo restaurante todo, gritando. Então, a autora ela partiu dessa inquietação. Como os franceses, pelo menos em seu conjunto, em sua maioria, conseguem ter controle sobre esse comportamento da criança. E aí ela vai contando como funciona o sistema de educação. E um capítulo que é muito interessante e importante, que pode servir de guia para as mamães e papais, é um capítulo sobre o sono dos bebês. Claro que aqui cabe a consideração de que é sempre importante respeitar as orientações do seu pediatra, obviamente. É o pediatra que vai dizer para cada criança até quantos meses ela deve ser acordada para mamar ou não. Isso não há uma resposta única para todas as crianças. Cada criança é um indivíduo pessoal. Mas a ideia aqui da autora é contar que até mais ou menos os 4 meses de idade, todas as crianças estão cumprindo as noites. Esse é o termo que se usa na sociedade francesa. As crianças estão cumprindo as noites. Elas passam a cumprir as noites mais ou menos aos 4 meses, algumas crianças um pouco antes, outras um pouco depois. Elas conseguem ter essa adaptação de, por exemplo, dormir da meia-noite às 6, da meia-noite às 7, conseguir dormir uma noite inteira e, consequentemente, permitir também que os pais descansem. E isso é muito importante porque não é tratado no livro como um egoísmo dos pais. Eu quero que os meus filhos durmam para que eu possa descansar. Não é isso. A questão é muito mais de que a própria criança ela precisa conseguir estruturar a sua rotina de uma maneira saudável. E para isso, a sociedade francesa, ela se respalda no que a ciência diz sobre o sono, em como é o sono dos bebês.
Por exemplo, os bebês, eles fazem barulhinhos enquanto dormem. Eles, no começo, ainda não aprenderam a emendar um sono no outro, porque todos os nossos sonos, mesmo depois de adultos, ele é constituído por fases. Uma fase leve, a fase dos sonhos, depois volta para uma fase leve. E essas fases são umas emendadas nas outras. E a criança pequenininha, assim como ela está aprendendo tantas outras coisas, ela também está aprendendo a emendar essas fases. E entre uma fase e outra, ela pode dar uma choramingada, ela pode reclamar um pouquinho e não necessariamente ela está com fome ou precisando trocar a fralda, ela está apenas aprendendo a emendar esses sonos. Então, é isso que a autora ela vai mostrando aqui como os pais eles vão aprendendo a ensinar a criança a dominar a sua própria rotina. Então não se trata de algo imposto, mas sim de um ensinamento para que as crianças sejam tranquilas, elas tenham um sono bom, elas tenham um dia produtivo. E isso desde a primeira infância. Aliás, é tudo muito suave, é tudo com muita serenidade. Tem um item inicial que a autora ela traz um glossário aqui de palavras que são importantes. Então, além do cadre, a palavra doucement, docemente, gentilmente, suavemente, tudo é feito doucement, doucement. Não se grita com as crianças, se pede tranquilamente, serenamente, vamos conversar desde pequenininhos, o que está acontecendo, do que você precisa agora. E aí vem um outro conceito super francês também, que a autora americana que ela chama de la pause, a pausa. Sempre se faz uma pausa antes de se atender uma criança, uma pausa proposital. Espera um minutinho, o que é que você quer? Daqui a pouquinho eu te atendo. E isso vai trazendo um ensinamento de paciência, porque a vida exige paciência, convenhamos. A vida de adultos que vamos enfrentar depois não é assim, eu quero alguma coisa agora, alguém vai me trazer na bandeja e vai me servir. Então, desde criança, nós precisamos aprender que é assim, porque senão isso vai gerar frustração. Então, uma criança preparada para lidar com a frustração mais tarde, ela é uma criança muito mais feliz. Essa é a ideia. A ideia não é estabelecer limites dentro de um cercadinho para que a criança seja limitada. A ideia é que ela seja feliz. Outro capítulo que chama bastante atenção é o capítulo sobre a alimentação das crianças desde pequenas e já maiorzinhas. Eu confesso que este capítulo me deixou assim com vontade de participar das refeições das crianças, porque desde pequena, nas creches, as crianças, elas são tratadas com o mesmo respeito que um adulto. Primeiro, elas têm horários definidos para comer, elas têm o café da manhã, o almoço e o jantar, e entre o almoço e o jantar tem o lanche da tarde que as crianças chamam de goûter. O goûter é o horário permitido para comer um bolo, um biscoito, eventualmente até algum docinho, mas não se belisca a tarde toda, não fica se comendo um amendoinzinho ali, um salgadinho aqui, não. Tudo tem horário. Café da manhã, almoço, o goûter da tarde e o jantar da noite. Cada refeição não é apenas um ato de se alimentar, é uma experiência. Então, desde muito pequena, e isso é feito de uma maneira muito estruturada nas creches francesas, a criança ela tem refeição com entrada, prato principal e sobremesa. A entrada pode ser um pratinho de legumes ao vapor,
O prato principal pode até ser um espaguete, uma massa que a criança goste. No almoço sempre vai ter uma proteína. E a sobremesa geralmente é uma fruta inteira ou uma fruta na forma de purezinho para os mais pequenininhos. O que acontece é que desde muito pequena a criança aprende a experiência da alimentação. Não é enfiar comida na boca sem pensar, é aprender os sabores, é descobrir os sabores, é descobrir as cores e as formas e as texturas nos pratos. Gente, é sensacional. E eu confesso que me deu água na boca ao ler o capítulo sobre a alimentação das crianças, de provar esses pratinhos das creches francesas. E por falar em creche, acontece que a sociedade francesa, ela é muito bem estruturada para auxiliar os pais a cuidar dos seus filhos. As creches, geralmente, elas são gratuitas, elas são públicas e elas são muito boas. Pode haver um certo pagamento pelas refeições de acordo com as rendas dos pais, mas o fato é que a sociedade francesa, ela apoia muito a educação dos filhos. Então, nesse ponto aqui, a autora já faz um contraponto importante em relação à sociedade norte-americana, em que as escolas geralmente são todas pagas e que a gente aprende desde cedo que tem que guardar dinheiro para o filho fazer faculdade. E eu não sei por que razão o Brasil se inspira muito nesse modelo norte-americano, mas vale a pena a gente saber que não existe um único modelo, né? Porque não podemos nos inspirar também no modelo europeu, que valoriza o que é público e de qualidade. Então, em vez de se preocupar com a poupança da criança desde cedo para pagar a sua faculdade, você tem a estrutura de uma boa creche pública, você tem a possibilidade de que essa criança frequente o bom ensino público e de que ela faça uma excelente universidade pública de qualidade. Esse é muito assim, basicamente, resumidamente, o sistema europeu. Claro que ele também não é perfeito e a autora brinca com algumas coisas, por exemplo, que no grupo de mães falantes de língua inglesa, elas contam que tinha uma criança no grupo criada na França que desde cedo já brincava com o seu Playmobil de fazer greve. Porque na França se faz muita greve. Mas por que será, né? Será que se a gente não luta pelos nossos direitos, será que eles vêm de mãos beijadas, de forma estabelecida? Essas questões não são simples, né? Essas questões não são simples de serem relatadas, e a sociedade francesa, ela tem essa característica de ser uma sociedade que reivindica direitos trabalhistas, direitos de cidadãos, e por meio dessas reivindicações, que sim, muitas vezes geram situações difíceis, como greves de transporte público, mas que acabam sendo a contrapartida desses direitos que são estabelecidos, como o da educação pública de qualidade. Então, é sensacional, é muito gostoso esse capítulo sobre a alimentação das crianças francesas. Tem muitos trechos aqui que são interessantes. Eu selecionei um parágrafo aqui para dar voz à própria autora, né, como ela descreve as francesas, as mães francesas, em contraponto às mães americanas. As francesas que conheço não são nada indiferentes quanto à maternidade, nem quanto ao bem-estar dos seus bebês. Ou seja, impor limites não é uma questão de indiferença. São temerosas, preocupadas e estão cientes da imensa transformação que estão prestes a passar na vida. Mas elas sinalizam isso de forma diferente. As mulheres americanas
tipicamente demonstram sua dedicação, se preocupando e deixando claro o quanto estão dispostas a se sacrificar, mesmo durante a gravidez. As mulheres francesas demonstram sua dedicação projetando calma e exibindo o fato de que não renunciaram ao prazer. Então, tudo é feito doucement, tudo é feito com doçura. E as mulheres francesas, pelo menos tipicamente, essa palavra é importante, né? Estereotipicamente, não quer dizer que seja sempre assim, elas não renunciam ao fato de ser mulher porque se tornam mães. As coisas se conectam e convivem juntas. É sempre importante a gente ressaltar, não só em relação a esse livro, mas toda a literatura que a gente faz, que a gente sempre precisa ter cuidado com quais olhos vamos ler este livro. Por exemplo, uma mãe que já é relapsa, que não dá atenção para os filhos, talvez ela possa ler uma frase como essa, se preocupar com o seu próprio prazer e entender, tá vendo, eu tô certa, eu em primeiro lugar e não os meus filhos. E na verdade, não é isso que a autora está dizendo. Há muito cuidado com a educação das crianças. A mulher que se permite o próprio prazer, no sentido de um cuidado de si, da sua própria profissão, do seu próprio casamento, do modo de se vestir, do seu tempo de leitura, a mulher que se permite cuidar de si, ela também faz isso pelos seus filhos, porque os seus filhos terão uma mãe muito mais alegre, tranquila, doce e que sabe estabelecer junto a eles esse cadre. Mas assim, eu diria que é uma delícia ler aqui com a Pamela, porque ela assim tem uma escrita muito bem humorada, ela conta exemplos pessoais da vida dela, dos filhos, da vida em família, e ela faz esse contraponto com a sociedade americana, e esse contraste acaba ficando assim mais engraçado, porque ele é um pouco estereotipado, né? Então você tem a criança americana que geralmente eu só como coisas de uma única cor, por exemplo, arroz e macarrão branco, enquanto a criança francesa ela vai ser ensinada a desde cedo apreciar os sabores e texturas. E gente, convenhamos, será que isso não torna um ser humano realmente muito mais feliz? Aquele ser humano que experimenta, que se permite o prazer dos mais variados sabores. E tem aqui um capítulo que eu considero muito importante, que todas as mamães merecem ouvir isso, né? A mãe perfeita não existe. Então, assim, não se cobrar demais, toda mãe vai errar um pouco, toda mãe vai acertar outro tanto, e é assim que os seres humanos vão se educando e se moldando, ninguém realmente é perfeito. Então, essa busca familiar da rotina prazerosa, da experiência, da felicidade, ela acaba sendo produtiva para todo mundo, porque toda criança que convive com mães e pais felizes, ela também será necessariamente mais feliz. Tem um capítulo que a autora ela dá um exemplo assim de uma mãe que talvez até enquanto estava de pijama no café da manhã, ela diz assim com a maior serenidade, prazer: j'adore cette baguette, eu adoro essa baguete. E acaba sendo um elogio para o marido que trouxe a baguete fresquinha. E isso é muito o savoir-vivre, o saber viver francês, né? É curtir as pequenas coisas, o sabor da baguete, do croissant, e a criança
aprende isso desde cedo, quando ela tem essa experiência do cadre. Eu achei muito bacana essa noção de cadre. Vou tentar dar um exemplo prático aqui. Crianças gostam de pintar paredes, por exemplo. Então, é legal dar uma parede às crianças. Nessa parede vocês podem fazer desenhos, vocês podem pintar, mas vamos combinar. Esse é o limite. Você não vai pintar todas as paredes da casa, mas você vai ter dentro do seu cadre o seu grau de liberdade. Você vai ter a sua parede onde você vai poder pintar, desenhar e assim as negociações vão se estabelecendo. Não à toa, a sociedade francesa é essa sociedade famosa por saber negociar, reivindicar e conquistar os seus direitos. Entre as palavras que a autora elenca aqui no glossário, tem um palavrãozinho que é tido como um palavrão de crianças, que é cacabudin, né? Eu não posso falar cacabudin, mas as crianças francesas elas podem. Geralmente elas trazem isso da creche, da escola, da convivência com outras crianças. É até um palavrãozinho assim inocente, uma pequena bêtise, como diz a autora, justamente porque não é porque elas têm limites que elas são robozinhos. Elas podem também ter os seus pequenos momentos de travessura. É um livro super gostoso, gente, independente de quem é mãe, é um livro assim bem legal para refletir um pouco. Eu acho que para nós brasileiros pode ser uma ideia interessante para a gente refletir sobre esse contraste entre um modelo mais europeu e um modelo mais alinhado aos Estados Unidos, para que a gente conheça esses modelos e assim nós possamos estabelecer os nossos próprios modelos. Isso é o fundamental. O livro foi um best-seller nos Estados Unidos e em outros países, tanto que depois a autora escreveu esse outro aqui também, Crianças Francesas Dia a Dia. Eu preciso reler, mas pelo que eu me lembre, este é um livro mais prático, com algumas dicas mais práticas e pontuais, enquanto o Crianças Francesas Não Fazem Manha já é um livro assim que, apesar de ser uma pesquisa de observação com esse olhar jornalístico que a autora tem, mas ele acaba sendo um pouco romanceado, ele tem essa linguagem gostosa da troca de experiências da autora. Então, são sugestões interessantes para que conheçamos um pouco não só sobre a educação das crianças, mas também sobre os modelos da sociedade francesa em contraste à sociedade norte-americana. Por isso, achei interessante compartilhar essa sugestão aqui no canal. Fica a ideia, então, deste livro. E vamos observar, será que crianças francesas realmente não fazem mãe? Vamos descobrir. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo do canal.